uma pequena parte daquele que se diz cristão leu as Sagradas Escrituras. Para ser mais exato, menos de 5% da população leram a Bíblia uma vez. Se for para duas ou mais vezes, já cai drasticamente para menos de 1%. Quem leu três, quatro, então é uma quantidade ínfima. Imagina que a maioria ainda caminha diante de uma ignorância. Claro que nós cremos que Deus capacita a compreender as Sagradas Escrituras, nós cremos que Deus age no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto. Contudo, não dá para se falar de um Deus que age sem a sua soberana palavra. Esse Deus é falso, esse Deus causa mais destruição do que construção. A sociedade sempre foi sustentada por Deus, continuará sendo sustentada por Deus, e nós clamamos para que o povo saia da ignorância, para que eles possam conhecer as Sagradas Escrituras e serem libertos de si mesmo. Convido você a estar conosco todas as manhãs. Nós meditamos todos os dias nas Sagradas Escrituras. Nós terminamos a leitura anual das Sagradas Escrituras. Nós fizemos ainda a leitura integral das três formas de unidade. Para você que não sabe o que são as três formas de unidade, são três documentos históricos: a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e o Sínodo de Dort, 1561, 1563 e 1619. Esses documentos são utilizados como um alicerce dentro da fé protestante. Claro que o alicerce principal, a raiz de tudo, é as Sagradas Escrituras. Ali é a sistematização daquilo que o protestantismo preconiza, defende com a sua própria vida. Também nós abordamos ainda a Confissão de Fé de Westminster, e agora nós estamos ainda na segunda Confissão de Fé helvética, que é a Suíça, de 1542, exatamente, 1642. 1642. Então, imagine essas realidades. Nós estamos falando de documentos históricos, documentos que alicerçam a nossa fé. Lendo ele dia após dia, para que possamos ter compreensão do que as Sagradas Escrituras dizem. Lendo ele em conjunto com as Sagradas Escrituras, porque é as Sagradas Escrituras que é a base disso tudo. Imagine que nós lemos 66 livros que correspondem a íntegra das Sagradas Escrituras de maneira ordenada. Nós começamos pelo Novo Testamento, terminamos pelo Antigo. Você provavelmente não se lembra do que você leu no começo do ano, e é natural. Isso daqui vai demandar anos e anos de estudo, e ainda assim nós não poderemos compreender em totalidade o que as Sagradas Escrituras dizem. Nós teremos sim cravados em nossa mente os elementos principais, norteadores da nossa fé. Então, que você esteja conosco nessa nova jornada. Lembre-se, teremos 66 dias, um livro por dia, abordando os principais aspectos de cada um deles. Que Deus possa nos direcionar a isso, para mais uma vez termos uma revisão daquilo que nós vimos ao longo do ano, e tenho certeza que Deus será glorificado. Essa daí é a única forma de aprendizado que existe, tá? A única forma de aprendizado. Nós temos plena consciência de que o Espírito age em nós, nos capacitando para tal proeza. Se trata de uma proeza porque o povo despreza a palavra de Deus, somente Deus operando em nós para que possamos compreender. Nós não nos julgamos melhores do que alguém porque eles não leem, mas nós vivemos mediante uma obediência, uma responsabilidade do qual foi deixado nas Sagradas Escrituras, apontando para que devêssemos meditar nessas Sagradas Escrituras para que tivéssemos conhecimento do Senhor. Parabéns a todos que terminaram a leitura integral. Vamos para mais essa jornada, de maneira que o Senhor seja exaltado. Perfeito? Vamos continuar então o artigo de número 13 da Confissão de Fé Helvética. Começa do Evangelho de Jesus Cristo, das promessas do Espírito e da letra. O texto diz: os antigos tiveram promessas evangélicas. O Evangelho opõe-se à lei. A lei opera
a ira e anuncia a maldição, enquanto o evangelho prega a graça e a bênção. São João diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não obstante, é perfeitamente certo que aqueles que vieram antes da lei, sob a lei, não estavam totalmente destituídos do evangelho. Tinham insígnes promessas evangélicas tais como essas: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Gênesis 3,15. Não serão benditas todas as Nelas serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18. O cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Gênesis 49:10. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos. Deuteronômio 18:15 e Atos 3:22. E uma série de outros que apontam. Você pode observar que o início, ele já diz que o evangelho se opõe à lei. A lei opera a ira e anuncia a maldição, enquanto o evangelho prega a graça e a bênção. Nós temos duas questões intimamente ligadas, mas que apontam para questões diferentes. Nós vemos a lei apontando para o homem como incapaz de cumpri-la de maneira integral, e o evangelho aponta para Cristo cumprindo integralmente tudo que foi predito no Antigo Testamento, mostrando que o homem não podendo cumprir por si só, Deus se faz carne e cumpre a ordenança da lei em nosso lugar, se fazendo sacrifício santo, de maneira que agora somos considerados justos diante de Deus por crermos no sacrifício expiatório de Cristo Jesus. O Evangelho retrata sobre isso. Essa promessa que nos foi deixada nos é clara, nós temos a Sagrada Escritura de maneira integral, nós podemos mergulhar e ver que essas palavras se concretizaram e são reais. Continua dizendo: promessas dúplices. Reconhecemos que duas espécies de promessas foram reveladas aos antigos, como também a nós. Algumas eram de coisas presentes ou terrenas, tais como promessas da terra de Canaã e de vitórias, e como ainda hoje as promessas do pão cotidiano. Outras eram naquela ocasião, e são ainda agora, de coisas celestiais e eternas, com graça divina, remissão de pecados, vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. O que eu acabei de dizer. Essas promessas que tratavam de coisas materiais e também de coisas espirituais. Contudo, sempre nós deveríamos preponderar essa bem-aventurança espiritual. Hoje nós vivemos uma geração, melhor, sempre viveram uma geração onde buscavam os benefícios concedidos por Deus, mas não obedecer o que Deus estabelecia. Todos buscavam a chuva para melhorar a plantação, buscavam seus favores para abundar financeiramente. Nós esquecemos que as suas sagradas escrituras também nos apontam para que não juntemos tesouros na terra, do qual a traça come. Isso daí também não é um convite à pobreza, mas para você ver onde está o seu coração. Nós temos gasto muito tempo com coisas banais, esquecendo daquilo que é verdade espiritual, aquilo que nutre a nossa alma. Grandes homens de Deus viveram nessa vida, morreram de maneira que o nome de Cristo foi glorificado e por vezes eles foram desprezados nessa terra. Então que você observe com muita atenção a maneira como você tem vivido. Será que as suas finanças também têm glorificado o nome de Deus? Será que a maneira como você tem vivido, você tem buscado apenas as promessas materiais e não as promessas espirituais? As promessas espirituais estão intimamente ligadas com as promessas espirituais. Não é concedida uma sem conceder a outra. Preste atenção que o único que propôs conceder o mundo em troca de adoração não foi Deus, foi Satanás, e muitos ainda têm se curvado diante dele. Que o Senhor possa brilhar em nosso coração, que o Espírito Santo nos tire das densas trevas, para que possamos adorar somente Deus, soberano, Criador de todas as coisas. Continua dizendo acerca dos patriarcas. Lembra quem eram os patriarcas? Nós já abordamos sobre isso. Se você não lembra, você vai ter que digitar no Google aí para você conseguir memorizar. O que se trata? Às vezes não é necessário eu ficar mencionando todos os nomes novamente para você entender quem são os patriarcas. Por quê?
o que acontece? Se eu começar toda hora a ficar falando também, eu não te forço a pensar. A minha intenção não é fazer com que você fique dependente de mim, mas para que você seja independente. Independente, independente no sentido de autonomia, capacitado por Deus, para que você possa proclamar o evangelho e viver o evangelho acima de tudo. Então, diz, os patriarcas tiveram promessas não só carnais, mas também espirituais. Os antigos não tiveram em Cristo é apenas promessas externas ou terrenas, mas também espirituais e celestiais. São Pedro diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Donde também o apóstolo São Paulo diz: o evangelho de Deus foi outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Romanos 1:2. Por isso, é bem claro que os antigos não foram inteiramente destituídos de todo evangelho. Nós vemos aqui, então, de maneira que o evangelho sempre esteve contido também mediante o Antigo Testamento. Ocorre que ainda estava sob o véu, revelado posteriormente no Novo Testamento de maneira muito clara, de forma que tudo poderia ainda ser compreendido mediante a iluminação do Espírito. Antes o Espírito se fazia presente, agora ele mora dentro de nós. Prestem muita atenção quanto a essas questões, tá? Olha o que diz no próximo parágrafo. O que é propriamente o Evangelho? E embora nossos pais tivessem dessa maneira, nos escritos dos profetas, o Evangelho, pelo qual alcançaram a salvação em Cristo pela fé, contudo, o que se chama propriamente Evangelho são as notícias alegres e felizes pelas quais, primeiro por João Batista, depois por Cristo, o Senhor, e depois pelos apóstolos e seus sucessores, se anunciou aos homens que Deus já realizou o que ele prometera, desde o princípio do mundo, e nos mandou, ou melhor, nos deu seu único Filho, e nele a reconciliação com o Pai, e remissão dos pecados, toda a plenitude e a vida eterna. Portanto, a história apresentada pelos 4 evangelistas, explicando como isso foi realizado ou cumprido por Cristo, o que Cristo ensinou e praticou, e que aqueles que creem nele têm toda a plenitude, exatamente o que se chama Evangelho. A pregação e os escritos apostólicos, nos quais os apóstolos nos expõem como Filho, nos foi dado pelo Pai. E nele tudo que diz respeito à vida e à salvação. São também o que se chama de corretamente doutrina evangélica, de modo que ainda hoje, se sinceramente pregada, não perde o direito e tão clara designação. Nós vemos aqui a definição do Evangelho de maneira muito clara e objetiva. Se vocês olharem todas essas menções que falam acerca do Cristo no Antigo Testamento, Cristo significa, lembre-se, Messias. Então, o Messias prometido. Nós sempre seremos salvos mediante a fé. Eles foram salvos também mediante a fé. Não no Cristo propriamente dito encarnado, mas naquele que haveria de vir. O Evangelho retrata sobre isso. Jesus habitando em corpo humano, nos resgatando do poder das trevas. Do Espírito e da letra. Essa mesma pregação do Evangelho é também chamada pelo apóstolo o Espírito e o ministério do Espírito, porque pela fé ele se torna eficaz e viva nos ouvidos, ou melhor, nos corações dos crentes iluminados pelo Espírito Santo. A letra que se opõe ao Espírito significa tudo que é externo, mas especialmente a doutrina da lei, que sem o Espírito e a fé produz ira e excita o pecado nas mentes daqueles que não têm uma fé viva. Por isso o apóstolo chama isso de ministério da morte. Aqui é pertinente a palavra do apóstolo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Falsos apóstolos também pregavam um evangelho corrompido, misturando-lhe a lei como sem a lei Cristo não pudesse salvar. Observe que nós vemos aqui de maneira muito clara que essa pregação do evangelho também é chamada pelo apóstolo de o Espírito, o ministério do Espírito, porque pela fé se torna eficaz e viva nos ouvidos.
ou melhor, nos corações dos crentes, iluminando pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,16. Vocês observam que todos os textos, eles emanam das Sagradas Escrituras, e eles visam nos deixar mais claro aquilo que já foi escrito. Talvez quando você estivesse lendo esse texto, você não conseguia enxergar e fazer essas devidas atuações. Você vai ver que a letra que se opõe ao Espírito significa aquilo que é externo, mas especialmente essas doutrinas da lei que sem o Espírito e a fé, ela vai produzir naturalmente dentro de nós a repulsa. O que acontece? A lei aponta para o nosso pecado. A lei sempre vai apontar para o nosso pecado. Se você começar a ler as Sagradas Escrituras, você verá o quanto nós somos seres errantes, o quanto nós somos fadados a errarmos. Contudo, somente o agir deste Espírito que nós clamamos diariamente e procuramos viver de maneira obediente às Sagradas Escrituras, mas acima de tudo, pedindo ao Senhor para que nos sustente, porque nós sabemos que grandes homens de Deus, grandes pessoas que serviram ao Senhor falharam em não observar o que as Sagradas Escrituras dizem. Nós não atribuiremos a nossa força, nós não atribuiremos a uma capacidade, mas nós atribuiremos ao poder de Deus que se manifesta mediante essa palavra que nos sustenta. Então que você também possa hoje crer e clamar ao Senhor, para que você seja vivificado pelo Espírito e não guiado por uma lei. Quando você é guiado pelo Espírito, você cumpre a lei. Quando você é guiado pela lei, você está fadado a falhar. Então que o Espírito reine sobre a sua vida. Continua dizendo, as seitas. Assim afirmavam os Ebionitas, descendentes espirituais do herege Ebion, e os Nazaritas, que anteriormente eram chamados de Mineus. A todos estes nós condenamos e pregamos ao mesmo tempo o puro evangelho, ensinando que os crentes são justificados só pelo Espírito e não pela lei. Uma exposição mais detalhada desse assunto virá sob o título de justificação. Então, lá abordaremos sobre Ebion, tá? E vocês vão poder ter um pouquinho mais acerca dessas heresias também que ainda são bem pertinentes aos dias de hoje, tá? Você vai ver coisas bem parecidas. Continua dizendo: o ensino do evangelho não é novo, mas muito antigo. Embora o ensino do evangelho, comparado com o dos fariseus sobre a lei, tenha parecido ser uma nova doutrina quando pregado por Cristo a primeira vez, que também Jeremias profetizou a respeito do Novo Testamento. Contudo, ele na realidade não só era, como ainda é, uma velha doutrina que hoje ela é chamada nova pelos papistas, quando comparada com a doutrina agora recebida entre eles. Mas, na verdade, é a mais antiga de todas do mundo. Com efeito, Deus predestinou desde a eternidade salvar o mundo. Preste muita atenção nesses pontos. Com efeito, Deus predestinou desde a eternidade salvar o mundo por Cristo e manifestou ao mundo através do evangelho esta sua predestinação e o seu conselho eterno. 2 Timóteo, capítulo 2, 9. Disso é evidente que a religião e a doutrina evangélica, entre as quantas já existiram, existem e virão a existir, é a mais antiga de todas. Por isso afirmamos que todos os que dizem que a religião e a doutrina evangélica é uma fé surgida recentemente, é que não tem mais que 30 anos de existência, erram vergonhosamente e falam coisas indignas de conselho eterno de Deus. A eles se aplica a palavra de Isaías profeta. Ai dos que o mal chamam de bem, que fazem da obscuridade luz e da luz escuridade. Porém, o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. O que está dizendo nesse parágrafo? Ele está apontando para o ensino do evangelho que é prefigurado desde o Antigo Testamento. Ele estava na sombra, como eu sempre disse, mas agora nós temos a integralidade da palavra. Nós poderemos olhar de maneira um pouco mais apurada e vermos, conforme vocês já viram aqui, o evangelho já ali desde Gênesis 3, desde quando o homem erra, o homem e a mulher comem do fruto, o pecado adentra a humanidade e a promessa de Deus, que haveria de enviar o Salvador que iria pisar
na cabeça da serpente. Ali já prefigurava o evangelho. Nós poderíamos ir ainda posteriormente vendo o homem pecando, se escondendo de Deus, fazendo folhas de figueira para tampar a sua nudez e posteriormente Deus fazer para eles vestes de pelo de carneiro, de pele de animais, não de carneiro, tá? Carneiro foi força de expressão, mas de qualquer forma nós vemos o Cordeiro Santo e imaculado representado ali posteriormente, e nós sabemos que Cristo é prefigurado como o Cordeiro que tira o pecado no mundo, da mesma forma que o Cordeiro Pascual. Não é difícil de imaginar que seria também um cordeiro ali imolado. Também ele é ofertado ali, lembra com Abraão oferecendo seu filho até que o cordeiro aparece mediante a seu iminente sacrifício. É tudo maravilhoso e tudo vai apontar para isso. Então, o ensino do evangelho não é novo, mas é muito antigo. Que você não se esqueça disso quando as pessoas olharem e falarem não, é uma religião criada. Não se trata de uma religião criada, se trata daquilo que Deus deixou para que pudéssemos nos reconectar com Ele. Embora, na acepção do termo religião, as pessoas vão fundamentar em todos os atos para determinados cultos, a religião não deixa de ser uma religião, mas evangelho só existe um. Só existe um Senhor, um Salvador, um Deus encarnado que morreu para resgatar um povo para si, do qual todas as outras crenças, eles partem de pressuposto que o homem precisa fazer algo para se salvar, precisa contribuir para a sua salvação. O evangelho fala do homem não sendo capaz de se salvar sozinho. Então Deus habita em carne humana, morre a morte que nós deveríamos morrer para nos resgatar da, da morte que deveríamos pagar. Somente Deus soberano poderia fazer isso, e ele assim o fez, para louvor e glória do seu próprio nome. Ele não fez isso porque ele estava carente, ele planejou isso desde antes da fundação do mundo, transformando todas as coisas para que pudesse o nome dele ser glorificado. E assim será, independente de mim, independente de você, mas crendo que Deus capacita homens a viverem de maneira que ele jamais conseguiria. Que Deus seja louvado e adorado hoje eternamente. Vamos para o nosso primeiro dia, então, meditando na Bíblia integral apenas com apontamentos. Se você já leu as Sagradas Escrituras, vai ficar muito mais fácil, porque eu não vou me ater aqui a questões temáticas, abordando questões ali técnicas, a quem foi, como nasceu, como surgiu, mas apenas trazendo as coisas de maneira um pouco mais global para que você possa ter uma recordação. Mas mesmo assim, se você nunca leu, eu tenho certeza que isso aqui será já um bom norteador para que você possa conhecer mais das Sagradas Escrituras. Vamos então para o primeiro livro das Sagradas Escrituras, que é Gênesis. Ele que faz parte do Pentateuco. O Pentateuco, o que era o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que vocês já sabem, a lei ali utilizada pelo povo judeu. Corresponde aos 5 primeiros livros que vocês já sabem o nome: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós vamos para os livros históricos, sabedoria e proféticos. Lembrando também que essa divisão é feita de maneira diferente dentro da Bíblia hebraica. Eles não fazem dessa forma, com esses devidos nomes que nós estamos, lei, históricos e sabedoria e proféticos. Contudo, eles fazem também de uma maneira integral, onde eles vão ter ali, primeira parte a lei, depois vão ter os profetas, depois os escritos ou os salmos. Então, nós temos aqui dividido em 4 partes, eles em 3, alguns livros são divididos de maneira diferente. Imagina que nós temos aqui de maneira muito clara a Bíblia protestante, essas divisões ali, você vai ver que Samuel não tem primeira e segunda Samuel, em Reis não tem primeira e segunda Reis, Crônicas idem, Esdras também não é dividido para nós protestantes, Esdras, Neemias, e os 12 profetas eles deixam de maneira integral. Por isso que é composto de uma quantidade diferente de livros. O nosso 24, o deles 24 livros,
do Antigo Testamento, o nosso 39 por conta dessa divisão, mas é, é completamente idêntico o que está escrito. Se vocês quiserem, depois peguem umas traduções, vocês verão que se trata de uma mesma palavra, apenas organizada, talvez de forma diferente, mas com sentido integral, de maneira que preserva a essência da palavra do Senhor. Vocês já então tiveram essa informação que nós temos 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. 1189 capítulos, 260 do Novo, 929 do Antigo. Nós abordamos tudo isso. Olha quantas coisas nós fizemos lendo 4 capítulos por dia. 297 dias nós demoramos, sendo que no último dia nós lemos 5 capítulos. Fazendo um pouquinho todo dia, nós poderemos nos chegar em lugares longe. Então que vocês persistam. Talvez nem todos que estão aqui já terminaram. A questão é o pecado que rege sobre as nossas vidas, a falta de prioridades. E eu entendo perfeitamente isso, mas eu não posso me curvar diante disso. Eu tenho que alertá-los para que vocês leiam a Sagrada Escritura, para que vocês não fiquem aí escravos de homens, olhando apenas para o que o homem faz, e sim possam contemplar o que Deus fez mediante a sua soberania, lendo a Sagrada Escritura de maneira integral, compreendendo que não há dois deuses, há um só Deus, do qual a Bíblia retrata de Gênesis a Apocalipse, sendo o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre, de maneira que ele não se converteu no Novo Testamento, tá? As pessoas olham Deus irado no Antigo Testamento e acham que Deus se converteu no Novo. Não se trata disso, se trata de uma única história, onde manifesta o chamado de Deus para uma humanidade, onde ela falha, onde daí Deus cria um povo para si. Um plano do qual já tinha sido estabelecido eternamente. Quando você for ler a Bíblia, olhe sobre esse enredo, vendo Deus escolher salvar um povo para si. A Bíblia pode ser separada de milhares de formas quanto à sua história, mas o mais objetivo e claro é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Esses 4 pontos eu creio que seja mais fácil de você enxergar. Algumas pessoas colocam de maneira como uma peça teatral. Alguns eruditos olharam dessa forma, é bem belo também, tá? Você vai ver eles falando acerca de uma introdução de Gênesis 1 até o Gênesis 11, onde vocês vão ver apontando primeiro a criação da humanidade até Abraão, depois de Gênesis 12 até Malaquias 4, é a história de Abraão e seus descendentes. Continua depois o período de intervalo, os 400 anos, depois o segundo ato, que aponta para a graça do Senhor ali, Jesus Cristo, a história da igreja. Vocês vão ver de Mateus até Judas, e depois o epílogo, que é a consumação de todas as coisas do Apocalipse. É muito interessante essa divisão, mas tem algumas pessoas que olham também o princípio do pecado, onde o pecado adentra a humanidade no capítulo 2, no capítulo 3, na verdade, né? O 1 e o 2 são os únicos capítulos do Antigo Testamento do qual não tem o domínio do pecado, e depois, no finalzinho, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, onde manifesta o final sem pecado algum. Então, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, vocês vão ver o pecado, as suas consequências e a solução do pecado. Creio que essas formas aí já são mais do que suficiente para você conseguir compreender do que se trata. Se você quiser mais formas, existem várias formas de divisão, mas a questão é para que você consiga se situar, tá? Então, também você poderia olhar de Gênesis 1 a 11 como a criação, e depois você vai ver a história do povo escolhido, de Gênesis a Malaquias, de Gênesis 12 a Malaquias 4, também essa segunda divisão aqui de Abraão até Cristo, e depois de Cristo em diante, de Mateus 1 até o final de Apocalipse. São muitas informações, mas creio que o suficiente para que vocês possam olhar e meditar acerca dessas questões. Vamos para o que diz então agora. Não, eu acho que é importante também vocês olharem outras questões nessa parte introdutória.
pense nos 4 reinados, tá? Nos 4 reinados, nada, nos reinos que imperaram naquela época até hoje. Vocês vão começar em Gênesis. Gênesis estava no Egito. Você já vai ter a clara noção disso. Então, de 2000 até mais ou menos a 1200 era o período do Império Egípcio. Gravem bem isso, porque vai ficar mais fácil de vocês se situarem mediante a leitura das Sagradas Escrituras, onde o povo ficou ali cativo durante 430 anos. Depois, você já pode fazer essa construção do cativeiro. O primeiro cativeiro é o cativeiro assírio, que daí o Império Assírio, onde a capital era Nínive, tão falada ali em Jonas. Você vai ver esse período que era aproximadamente de 1080 até 620. Daí ele é subjugado pela Babilônia. Lembre-se que daí tem o segundo cativeiro, 586, o cativeiro babilônico, a capital do Império Babilônico, era a Babilônia, assim dita, depois de 620 até mais ou menos 537, aproximadamente. Essas datas, por que eu falo aproximadamente? Porque existem uma série de divergências quanto às datas, até a questão da data de Cristo, algumas pessoas supõem que seja uma data diferente, variando alguns anos, não muitos, tá? Questão de 6 anos que daí estudiosos colocam. Você vai ver que depois do Império Babilônico, você vai ver a providência de Deus através do Império Persa. A capital era Suzã, de 537 a 333, que é depois do período de reconstrução. Lembre-se de Dário, que era a promessa do Senhor. Aí já entra em algo que se torna um pouco mais comum para a grande maioria, porque vai vir a preponderância dos dois grandes impérios, o Império Grego e depois o Império Romano. O Império Grego, a capital sendo Atenas, o Império Romano através de Roma. O período grego de auge foi de 333 aproximadamente, também até 64 a.C., e posteriormente o Império Romano até 636, com a instituição, inclusive, da, da fé romana, de maneira que se tornou intimamente ligado ao Estado, e nós sabemos tudo o que aconteceu. Então, gravem dessa forma, tenho certeza que isso fará com que vocês compreendam melhor a cronologia do Antigo Testamento. Estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Espero que estejam entendendo, tá? Vocês conseguiram já ver essas questões acerca da linha cronológica do Antigo Testamento. Vocês viram ali os livros da lei, que é de Gênesis a Deuteronômio, depois os livros históricos, de Josué até Esther, depois vocês vão ter os livros de sabedoria, de Jó a Cântico dos Cânticos ou Cantares, e os proféticos de Isaías a Malaquias. Eles vão se enquadrando no meio desse primeiro bloco, onde tem livros da lei e depois os livros históricos. Você vai ver que ele se enquadra ali perfeitamente. Essa ordem que nós lemos, lendo a Bíblia de maneira sequencial, você naturalmente vai ter que fazer essas conexões com cada parte. Então, dessa forma, eu creio que seja mais do que suficiente para que a gente possa avançar agora, entendendo o primeiro livro do qual é Gênesis, tá? Então, aqui começa todas as coisas, né? Gênesis, que a palavra já diz que é início. Você vai ver Jesus Cristo sendo visto aqui como descendente da mulher. Então, não se esqueçam de sempre olhar para Cristo. Qual é a revelação? Em Cristo Jesus, você terá uma concepção melhor daquilo que ele queria dizer. Tudo que você for ler na Bíblia, procure enxergar Cristo, como ele aparecia, o que representava. Você vai ver que essas conexões não são apenas lógicas, mas também completamente espirituais, manifestando o Evangelho de maneira global. Vamos ao que diz então o livro de Gênesis e quando ele foi criado. Ele foi escrito, alguns atribuem a Moisés, aproximadamente também 1445. Lembra-se que Moisés era ali aproximadamente 1470 também. Então, apenas para vocês se situarem, ficar muito mais fácil. Observe que daí esses anos eles vão servir para que você construa um raciocínio objetivo e claro acerca
do período. A maioria das pessoas, por não verem dessa forma, se perdem em meio às histórias, não vão conseguir entender. Isso daí vai criar uma série de complicações. Então, prestem muita atenção quanto a isso, tá? Os principais locais que tem aqui, como Jardim do Éden, Canaã e Egito, o tema principal está abordando a origem do mundo, da raça humana e do povo de Israel, ou Deus Criador e a origem da redenção também. Prestem bastante atenção quando vocês forem ler, de maneira que vocês possam compreender esse período de formação, esse período onde a humanidade estava sendo criada e, acima de tudo, que vocês possam enxergar que, da mesma forma como ele disse, haja luz e houve luz, ele ainda grita hoje dentro de nós, haja luz e há luz, de maneira que as trevas que existem em nós são dissipadas. Nós temos outras questões importantes aqui, a criação e a queda, o primeiro ponto, você vai ver de Gênesis, do primeiro capítulo ao 11, você vai ver a criação e a queda, você vai ver que depois, posteriormente, do capítulo 12 ao 50, você vai ver essa aliança e essa promessa ali estabelecida em Abraão, percorrendo, você vai ter uma série de personagens que também fazem parte disso, Abraão, Isaac, Jacó, sem esquecer também de Adão e Noé, que são preponderantes, essa aliança que Deus faz, de maneira que Deus é glorificado por intermédio de tudo. Esses primeiros 11 capítulos são primordiais para vocês entenderem essa árvore genealógica, e ao longo da sequência você vai ver que tudo está ligado. Você vai ver que depois, quando chega em Mateus, em Lucas, você vai ver essa árvore genealógica fazer sentido. Observe que a criação, algumas pessoas não atribuem a Deus a capacidade, não atribui a criação de Deus por intermédio de Adão e Eva. Muitas pessoas que se dizem cristãs não creem que Deus criou Adão e Eva. Se ele não criou Adão e Eva, você vai criar um grande problema quanto a isso, porque daí como que você vai criar essa linha sucessória? Como que você vai crer nessa corrupção da humanidade que foi dada por intermédio de Adão e Eva? Então a desconstrução de Adão e Eva desconstrói todo o cristianismo, desconstrói todas as Sagradas Escrituras. Não tem como pensar no Evangelho, na criação divina, senão conforme as Sagradas Escrituras nos apontam, tendo Adão e Eva como nossos pais, como a origem de todas as coisas. Prestem bastante atenção quanto a isso, tá? Para que vocês não fiquem aí criando coisas. Não se trata de uma parábola, não se trata de uma metáfora, se trata da criação divina, de forma que ele estabeleceu criar dessa forma, criou o homem a partir do barro e a mulher a partir da costela de Adão, de forma que essa é a criação, um homem e uma mulher, Adão e Eva, de maneira que ele se multiplicou, chegando até onde nós estamos, por meio dos dois, o pecado adentra o mundo. Esses daí, creio que são os pontos principais. Agora, eu vou abordar só alguns pontos que estão aqui descritos. Saiba que tudo isso é fruto de pesquisa, tá? De livros que estão escritos, apontam para isso. Não se trata da minha opinião pessoal, não sou chamado a ter uma opinião, mas sim lidar com os fatos que retratam as Sagradas Escrituras. Leiam com bastante atenção, se for possível, façam as anotações. E depois, se não conseguirem fazer neste momento, depois assistam novamente e vão formando o seu próprio livro, a sua Bíblia, de maneira que você irá direcionar todo esse entendimento para uma folha, de maneira que você vai conseguindo cada vez mais compreender do que diz a Sagrada Escritura de maneira global. Então você vai ver no primeiro capítulo a criação dos céus e da terra, no capítulo 2 a criação do homem e da mulher, depois no capítulo 3 a entrada do pecado. Observe, se você conseguir memorizar essas questões, fica muito mais fácil de você se localizar na Bíblia, tá? Depois, no capítulo 6 e 8, a corrupção da raça humana e o julgamento do dilúvio. No capítulo 9, você vai ver a aliança de Deus com Noé. Capítulo 11, a Torre de Babel, que nós já abordamos sobre isso. Capítulo 12, o chamado de Abraão. Capítulo 18 e 19, a destruição de Sodoma e Gomorra.
capítulo 16 e 21. Os dois filhos de Abraão, Ismael segundo a carne e Isaque segundo a promessa. Os filhos de Abraão, é primordial que você saiba toda essa questão, tá? Você vai ver a promessa de Deus feita a Abraão, lembrando que Abraão já tinha idade, a mulher dele não podia ter filhos, de maneira que isso é o que retrata todas essas questões que vão desenrolar ao longo das Sagradas Escrituras. No capítulo 22, você vai ver Deus provando a fé de Abraão, que nem eu já abordei, eu acabei de falar sobre isso, sobre Isaque. Os dois filhos de Isaque, Jacó e Esaú, um filho da promessa, de maneira que Jacó e Esaú, vocês vão ver toda aquela luta que existia entre eles, de maneira que isso daqui se repete também em Romanos 9, de forma que amou Jacó e rejeitou Esaú, Deus fazendo mediante a sua soberania, escolhendo um em detrimento do outro, não por conta de algo que ele houvesse feito, mas por conta da sua soberana vontade. Isso daqui está no capítulo 25. Capítulo 27 e 28, você vai ver a materialização dessa escolha, onde Jacó livremente também faz aquilo que é errado, ele rouba o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. A história da humanidade é dramática, né? Olhar toda essa questão, porque ela não apazigua e constrói o homem como perfeito, manifesta o homem como um homem miserável, pecador, que erra constantemente. Leia com bastante atenção todas essas questões, que vocês possam compreender esses princípios básicos, tá? Do 29 e 30, vocês vão ver os 12 filhos de Jacó. Você vai ter que saber sobre os 12 filhos de Jacó, porque eles dão origem às 12 tribos, de maneira que isso também impacta diretamente na história das Sagradas Escrituras. A maioria também relativiza tudo isso. Tudo isso aponta também para Cristo como Redentor de pessoas de todas as raças, tribos e nações, ele buscando um relacionamento com o homem. Capítulo 37 a 50, a história de José, terminando no capítulo 50, essa história maravilhosa que reflete também muito da identidade de Cristo, rejeitado pelos seus irmãos, jogado para ser morto, mas se tornando um grande governador e aquele que é mais perfeito do que José, governando para a eternidade. É isso, espero que vocês tenham compreendido. Tem toda a árvore genealógica aqui também, do qual não dá para eu abordar, que também não vai fazer muito sentido para vocês, mas se vocês também pegarem essa cronologia de Gênesis acerca dos nomes, vocês vão chegar a esse período de 2.200 anos. Olha que legal isso daqui, tá? Se você pegar de Adão, Adão viveu 930 anos. Daí você vai já quase 1.000 anos. Depois você vai pegar 100. 100 não, Noé. Noé vive 950. Então, de Adão até Noé vai dar quase ali 100 anos de diferença. Daí ele vai viver mais 950 anos. Você vai ver que ele viveu 950 anos. Daí vai chegando todas essas pessoas. José termina com 110 anos. Aí já chegou em 2.200 anos. É muito maravilhoso enxergar essa história da humanidade sob a perspectiva bíblica. Existem outras perspectivas, respeito à maneira deles pensarem, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, de maneira que ela guia nossas vidas e nos direciona. As 12 tribos de Israel, consequentemente, oriundas dos 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó que vocês devem se lembrar. Depois leiam com bastante atenção quem são esses 12 filhos, não se esquecendo também de Efraim e Manassés, que substituem José. Perfeito? Mais uma questão, essa divisão que nós já falamos, essas divisões do livro, de 1 a 11, a história primitiva da raça humana, depois do 12 a 50, a história primitiva do povo de Israel. Se for olhar acerca das pessoas, você vai ver do capítulo 1 ao 5 Adão, do capítulo 4 a 5 Abel, capítulo 5 Enoque, 5 a 10 Noé, 11 a 25 Abraão, 25 a 35 Isaque, 25 a 50 Jacó, 37 a 50 José. Dessa forma, é pelo menos uma visão superficial do que é Gênesis.
Se vocês fizerem anotações, depois compartilhem comigo. O que vocês podem fazer para se tornar mais fácil? Fazer mapas mentais, de maneira que isso daí vai direcionando. É como se fosse uma grande rede neural do qual vai fixando isso na sua mente. Uma coisa que eu advirto vocês, prestem muita atenção quanto ao que vocês escutam, leiam as Sagradas Escrituras para que vocês possam ter discernimento. Hoje nós temos muitas pessoas falando acerca da palavra de Deus sem um mínimo de conhecimento, sem um mínimo de conhecimento das Sagradas Escrituras. Grande maioria das pessoas sequer leram as Sagradas Escrituras, quem dirá estudá-las. Nossa fé é espiritual, mas ela não é desprovida de uma questão objetiva. As pessoas tentem compreender a vontade de Deus buscando a vontade de Deus nos homens. A vontade de Deus está nas suas Sagradas Escrituras. Então leia as Sagradas Escrituras para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não seja seduzidos por sensações, por histerias, sejam seduzidos por essa palavra, se apaixonem por essa palavra, e mesmo que você esteja distante de tudo, você terá essa palavra que vai te dar suporte nos dias mais sombrios da sua vida, essa palavra que vai direcionar a sua vida em todas as questões. A Bíblia não aborda sobre tudo, mas direciona a sua vida de maneira integral sobre todas as circunstâncias, porque ela vai estabelecer princípios que vão reger a sua vida. Então preste atenção à igreja que você congrega, preste atenção às pessoas que você escuta, preste atenção porque vocês também serão responsáveis por isso. Se você estiver me escutando e eu tenho falado coisas que são inapropriadas quanto às Sagradas Escrituras, vocês não devem me escutar, mas você deve ter pelo menos discernimento para falar assim, esse eu devo escutar e esse eu não devo escutar. Se você não deve me escutar, não escute, se você interpreta isso segundo as Sagradas Escrituras. Mas se eu falo a verdade, que você possa se curvar diante da verdade que é manifesta mediante as Sagradas Escrituras e parar de ficar indeciso quanto às questões do reino e glorificar o nome do Senhor. Amar o seu próximo, glorificando a Deus por intermédio de todas as coisas. Perfeito? É isso. Tamo junto. Amanhã estaremos aqui mais um dia para honra e glória do Senhor. Vamos tratar do artigo número 14, do arrependimento e da conversão do homem, da confissão helvética, e Êxodo, segundo livro das Sagradas Escrituras. Êxodo que é maravilhoso também. Creio que vocês já leram, né? Espero que sim. E vamos avançar conhecendo a Bíblia de maneira integral. Depois me deem um feedback, mandem direct. Eliane, Silvia, que estão aí há mais tempo, Mari, do que vocês acharam. Se ficou muito complexo ou muito conteúdo, falando em pouco tempo, para que a gente possa avançar, tá? Então, que vocês possam trazer esse feedback para mim, para que a gente possa conversar acerca disso e talvez eu fazer ajustes para que possa ser mais assertivo na comunicação. Perfeito? Maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar e agradecer. Edu também pode mandar depois os seus pensamentos quanto a isso, tá? Vamos orar? Eu gostaria de orar. Se você tiver alguma causa de oração, também coloque neste momento em oração, que possamos orar em um só sentimento, em um só espírito, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos por concluirmos a leitura das Sagradas Escrituras, mais um dia, mais um ano, onde o Seu nome é exaltado e glorificado. O Senhor está cravando o Seu nome em nós. Conforme o Senhor prometeu, as suas sagradas escrituras têm se tornado cada dia mais parte de nossas vidas. Não permita, Pai, que não sejamos guiados pela sua doce voz. Não permita que as vozes da nossa consciência, ou talvez a sedução do mundo, nos enraize neles. Senhor, nos convença de quem Tu és. Nós necessitamos de Ti, somente de Ti. Nós cremos que a Sua palavra é viva, a Sua palavra opera em nosso coração. Nós pedimos, Pai, que o Senhor opere em nossas vontades, nos nossos desejos. Acalme nosso coração, acalme a nossa vida, nos direcione a compreendermos os seus desejos, que seu nome seja glorificado por intermédio de nós e através de nós. Guarde cada uma dessas pessoas, as famílias que estão aqui representadas, que eles sejam propagadores do teu evangelho para as pessoas que estão próximas a eles, que eles compreendam a maneira de viver do qual glorifique teu santo nome. Eu peço que o Senhor guarde a minha casa, o meu lar, os meus filhos, a minha família, guarde a igreja do qual o Senhor me confiou, que essas pessoas estejam ali alimentadas pela tua soberana palavra. Nós pedimos também que o Senhor continue a manutenção daquele lugar, a sustentar as nossas vidas, nos dando capacidades para que possamos também
ter os próprios recursos, de maneira que seu nome seja glorificado, que não sejamos uma vergonha para o teu santo nome, para o teu evangelho. É assim que eu oro e te agradeço por todos os recursos que o Senhor enviou por essa tecnologia, que mesmo distante nós podemos estar unidos em um só espírito e uma só fé. Nós estamos aqui prestando um culto agradável a Ti, meditando nas Sagradas Escrituras e pedindo para que o Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, possa penetrar o nosso coração e nos trazer convencimento que não é dado da parte de homens, somente de Ti, Pai. Obrigado por todos esses homens que o Senhor usou. Obrigado por todos esses recursos que nós temos hoje em dia, do qual nós podemos não ficar aí vagando com suposições, mas temos a clareza daquilo que o Senhor almeja para as nossas vidas. Nos guarde, nos proteja, nos conceda, Pai, graça e misericórdia. Sonde os desejos dos nossos corações e os incline para adorarmos e buscarmos os desejos que são dignos de honra e louvor do seu santo nome, Pai. Nós pedimos que os desejos dos nossos corações sejam transformados e nossas vontades possam ser assemelhadas às suas, Pai, pois suas vontades são todas boas, perfeitas e agradáveis. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e cremos no seu agir. Obrigado, Senhor. Obrigado. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Tamo junto. Amanhã estaremos aqui, mais um dia para honra e glória do Senhor, 5h59, se o Senhor assim permitir. Amanhã também nós cultuaremos o Senhor, 9h30 começa nosso café da manhã. Eu convido vocês, Avenida dos Bandeirantes, 1440. Nós somos uma igreja protestante. Nós temos ali os nossos princípios norteadores que emanam das Sagradas Escrituras. Convido você a estar conosco para podermos cultuar e viver a igreja de maneira simples, de maneira objetiva, onde o Senhor é nosso cabeça e nós somos seu corpo. Perfeito? Tamo junto. Espero vocês amanhã. Não se esqueça de comentar e compartilhar e mandar o feedback acerca do que vocês acharam de tudo isso e que o nome do Senhor seja exaltado. Beijo, fui!